Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje a gente vai bater um papo a respeito do que está escrito na Bíblia, em Deuteronômio 17:17. Eu vou só relembrar o que diz o texto, você pode conferir na sua Bíblia, isso é muito bom, averiguar o que está escrito, que eu estou dizendo, viu? Deus ensina isso. Gente inteligente, como é ouvinte do Adorescente, averigua, investiga, analisa, deixa eu ver, confere. E se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, de versos de citação, você pode me dizer, Raquel, eu vi isso, mas conferi, eu vou lá, e se eu errei, eu peço desculpa, não tem problema algum, tá? Mas vamos aprender juntos o que Deus quer para o nosso crescimento, para a nossa vida ser melhor, porque esse é o propósito dele. A Bíblia diz que Deus quer que a gente tenha vida em abundância, né? Eu já comentei outra vez, ter vida em abundância significa vida longeva, vida longa e vida feliz. Que graça tem uma vida longa insatisfeita? Deus não quer isso pra gente. O Deus de Salomão é o seu, meu Deus. E que deixou essa história escrita para a gente viver bem, para observar o que Salomão errou e não repetir o erro. Esperto de verdade é o que vê o erro, né, e não vai e repete, e faz a mesma coisa. Esse sim é inteligente. Por isso que Deus deixou escrito para os seus filhos, que são inteligentes, porque Ele deu essa capacidade para aqueles que o buscam. Deus de raciocínio em todas as áreas da vida da gente. E olha só, aqui hoje a Bíblia diz que Deus deu um alerta para Salomão. E no capítulo 11, logo no comecinho, ele fala, né? Deus foi claro. Verso 2, o Senhor havia instruído os israelitas claramente, não se casem com mulheres dessas nações, pois olha o que ia acontecer, desviarão seu coração para os deuses delas. Veja, que começa a apostasia de Salomão, que é hoje que a gente conversa sobre essa apostasia. E eu vou dizer para vocês, a apostasia foi tão terrível na vida de Salomão, tão terrível, que Salomão, diz a Bíblia, no verso 5 do capítulo 11, que é o tema central do nosso estudo dessa semana, diz que ele adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas, está escrito aqui na Bíblia, e no verso 7 diz que ele chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe. Deixa eu te dizer o que acontecia com esses deuses que Salomão introduziu naquele local. Só para você ter assim, uma noção de quem eram esses deuses, o que era exigido desses deuses que as pessoas fizessem. Diz que o deus Quemos era o deus da guerra dos Moabitas. Diz que significava destruidor, dominador ou deus peixe. De acordo com a enciclopédia britânica, por exemplo, Quemos ou Quemos trata-se de uma antiga divindade hebraica ocidental reverenciada pelos moabitas como Deus supremo. Não se sabe muita coisa a respeito de Quemos, mas Salomão construiu um santuário para esse Deus ao leste de Jerusalém. E que mais tarde foi destruído pelo rei Josias. Esse registro está na sua Bíblia, em 2 Reis 23:13. O templo de Quemos permaneceu intacto por mais de 300 anos antes que Josias o destruísse. E Deus havia avisado, Deus havia dito a Salomão que ele não deveria construir altar a outros deuses, aqueles deuses daquela época. Inclusive, ele colocou o templo, né, e construiu o templo e disse que há um só Deus e ele não pode ser contido em templos. Lembra que a gente estudou sobre os deuses de antigamente, que eles tinham um templo dedicado a eles, e aquele era o local do Deus, era restringido aquele local, e por isso vem trazendo esclarecimento para a gente, através do livro Profetas e Reis, que é por isso que ele expressou isso, não pode ser contido em templos. Olha só, a outra deusa que Salomão introduziu foi Astarote, era a deusa da lua dos fenícios. Segundo a enciclopédia judaica, o culto a essa deusa ela não corria apenas entre os hebreus, viu? Os gregos chamavam ela de Hera, os romanos era Juno e os egípcios de Ísis. Ela era tida como o quê? Imagina, gente, a rainha do céu. O Salomão, que adorava o Deus do céu como único Deus, criou um templo, adoração para a deusa do céu.
Outro deus e o mais repugnante adorado em Israel durante o reinado de Salomão foi Moloque. Agora esse sim, viu? Eu vou dizer para vocês, olha só. Sacrifícios humanos eram oferecidos a esse deus Moloque, principalmente de recém-nascidos. Diz que Moloque ele possuía assim umas cavidades nos braços, cavidades de metal, e os seus braços estendidos eram aquecidos de dentro para fora. E os recém-nascidos, olha só a situação, eram colocados nos braços quentes desse deus e queimavam, gente. Você que é pai, que é mãe, que está ouvindo adolescente hoje, queimavam lentamente essas crianças, esses bebezinhos até a morte. Moloque, inclusive, era adorado na antiga Catargo, local em que, certa ocasião, 200 meninos foram sacrificados na esperança de salvar a cidade de um cerco. E também aqui, ó, o jovem rei Josias destruiu o templo erigido a esse deus e proibiu os cultos oferecidos a ele. Templo construído por Salomão, um homem que a gente se encanta, semana passada, extraordinário. O que Salomão fez ligado a Deus, de repente começa a apostasia, tudo porque Deus disse não e Salomão disse sim. Deus diz, não casa não com essas mulheres que não respeitam o meu nome. E ele falou assim, não, ela vai se converter, ela vai mudar os caminhos, ela vai mudar, ela tá assim, mas a minha influência vai ser maior sobre ela. Porque eu sou tão sábio, Deus me deu sabedoria, como que eu não posso influenciar alguém? Eu não sou influenciado. Cuidado. Amigo que te afasta de Deus, se afaste desse amigo. Amigo que te leva a aproximar de Deus, se aproxime desse amigo, tá? Diz a Bíblia, né? Diz toda ela que a gente deve se afastar do mal. Se você vê provérbio, diz que aquela pessoa inteligente, ela se afasta do mal. Ela não vai até o que é errado. Ela não tem tolerância errada. Cuidado com essa tolerância errada. Por exemplo, se há violência doméstica, se você está sendo vítima de violência na sua casa, denuncie. Não é para ser tolerante com esse tipo de coisa, com o que é errado. Deus diz que não é para ser violento, e o homem que é violento, as orações são interferidas diante de Deus, ele não ouve. A Bíblia é clara nisso. Violência física, psicológica, né? Eu não estou dizendo que só ocorre do homem contra a mulher, pode acontecer da mulher contra o homem também, mas qualquer tipo de violência não é para ser tolerada. Amizades que vão aos poucos carregando e te levando para apostasia. Não, mas a pessoa vai mudar, vai ser... Cuidado! É Deus quem muda as pessoas. Quando Deus está dizendo não casa, não faz isso, não faz aquilo, o não de Deus é riquíssimo, gente. Vale muito quando Ele diz não. Por isso que é importante a gente estar atento aqui, né? Ao que Deus diz não. Porque a tolerância é importante. Não se esqueça disso. Mas cuidado com a aproximação. Cuidado com a proximidade. Nós já batemos um papo nisso anteriormente. Né? Você não deve repudiar as pessoas porque tem uma religião diferente da sua. Você não deve repudiar as pessoas porque elas têm um comportamento diferente do seu. Jamais. Mas a aproximação não é conselho de Deus em muitas ocasiões. Só em casos específicos e extremos que Deus recomenda. Vai lá e faz. Mas fora disso, a regra geral de Deus é se afaste, para que você não entre em apostasia. Que Deus te preserve, tá? E que, quem sabe, esses amigos que estão te afastando de Deus, você se afaste urgentemente deles, para que não aconteça o que aconteceu com Salomão. A gente vai ver como mudou o comportamento totalmente de Salomão. Totalmente. Amanhã a gente bate um papo sobre isso, tá bom? Um grande abraço para você. Não se esquecendo de dar um pulinho no canal do YouTube, dar o seu joia no áudio de hoje e que juntos somos, hein? Ligados à fonte da vida, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.